Então, gente, tudo bem? Eu sou o professor Aloysio Medeiros, do Ponto dos Concursos. Vou trabalhar com você um curso de Vá Direto ao Ponto, envolvendo exercícios e teoria para a disciplina Direito Administrativo, né? A banca examinadora que vai fazer o seu certame é a Consulplan. É uma banca que não vai prestigiar muito, como regra, né, questões muito difíceis, muito bem elaboradas, né? São questões que costumam ser simples. A gente não pode afirmar, porque recentemente, a título de exemplo, tivemos um concurso aqui na PM do Rio de Janeiro, que o concurso anterior de 2010 foi muito simples, e aí veio um esse ano extremamente difícil, ou seja, que houve uma reprovação muito grande. Da mesma forma, o TJ do Rio, o concurso anterior foi a Fundação Carlos Chagas, em seguida veio a Getúlio Vargas, que elevou bastante o grau de dificuldade dos alunos. Então a gente não pode afirmar hoje em dia que nós temos um concurso ou uma banca que seja, como regra, provas fáceis. Costumamos dizer que no concurso anterior, né, do TRE, do TSE, que foram feitos pela mesma banca, não havia um grau de dificuldade razoável, né? Era uma prova simples, tranquila, com uma ou outra pegadinha, né? Uma prova que demanda muita atenção, né? Uma palavra que ele muda, um prefixo que se coloca para tentar derrubar o candidato desatento. É o que eu costumo falar com meus alunos. O concurseiro, ele tem que ler a questão até o final, cada uma das alternativas, porque o examinador, ele faz o quê? Ele sabe que o aluno não lê até o final. Ele perde a paciência, vai e marca a questão. E erra uma questão que vai fazer falta no final das contas, que vai te lançar, né, morro abaixo na sua classificação. Então, você tem que fazer prova com atenção, tem que esgotar o período no qual você está ali à sua disposição. São 4 horas de prova, você tem que fazer as 4 horas, tem que ficar entre os 3 últimos candidatos. Não tem jeito. Se fizer em menos tempo, tudo bem, está em condições, está extremamente preparado, beleza, revê a prova, faz sem pressa, ok? Então, essas são as dicas que a gente vai permeando o nosso curso, de forma a tentar adestrar. O termo, a expressão pode não ser muito bem vista por alguns candidatos, mas é fato que nós não vamos fazer um curso de graduação em Direito. Nós não vamos fazer aqui um esgotamento da matéria. Nós vamos, dentro do tempo que nós estamos nos dispondo a enfrentar a forma como a Consulplan costuma cobrar esse tipo de ponto que vai estar ali no seu conteúdo programático. Por falar em conteúdo programático, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso curso. Quais serão as disciplinas, né? Os pontos que serão cobrados, que estão previstos aí no seu edital. Vamos lá. Primeira aula, nós veremos administração pública, princípios básicos, poderes administrativos, hierárquico e disciplinar. Segunda aula, serviços públicos, conceitos, princípios, ato administrativo, requisitos, atributos, anulação, revogação, convalidação, discricionariedade e vinculação. Terceira aula, contratos administrativos, conceito, características, licitação, princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade. Aula 4, processo administrativo, a lei de improbidade administrativa. Tá? Qual é o aspecto que eu chamo a atenção no último concurso do TSE e do TRE? Né? O seguinte, um ponto que sempre cai nos concursos, além desse que a gente vai começar a traçar agora na aula 1, é esse aqui que foi muito cobrado, exaustivamente cobrado no concurso TSE. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ato administrativo. Ou seja, este ponto, ato administrativo, ato administrativo, conceitos, requisitos, atributos, anulação, revogação e convalidação. Diversas questões cobraram exatamente este tópico aqui do nosso conteúdo. Este outro ponto aqui, ó, princípios básicos da administração pública.
né? A administração pública, catalogado lá no 37, inúmeros concursos, né? Sempre cobram fatalmente uma ou duas questões, mas o que realmente me chamou a atenção no concurso passado foi o número de questões no concurso do TSE da Consulplan envolvendo ato administrativo. É de chamar a atenção mesmo, envolvendo atributos, requisitos, revogação, anulação, convalidação, praticamente esgotou cada um dos pontos envolvendo ato administrativo. Tá? Contrato sempre tem um ou outro, licitação também, matériazinha que costuma ser bem chata, também é objeto de questões isoladas, né? Mas uma ou outra questão. Mas o que chamou muita atenção foi a aula 2, que a gente vai focar aí, vamos enfrentar todas as questões dos concursos anteriores do TRE e do TSE com a mesma banca examinadora, que é que nós temos que nos debruçar no enfrentamento, no adestramento, como resolver questão. Esse é o nosso propósito aqui, certo? E não esgotar aqui a questão de um ponto, como se estivéssemos numa aula de graduação, de faculdade, ok? Então, beleza. Aula 1. O que a gente tem que falar aqui sobre os princípios da administração pública? Acompanha comigo. Temos lá no artigo 37 da Constituição da República a seguinte redação dos princípios catalogados aqui. Olha só. É o chamado LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você saber quais são esses princípios, você já vai sair na vantagem em se tratando de uma prova com conteúdo de fácil assimilação, digamos assim. Você pode errar uma questão difícil, agora você jamais pode perder uma questão fácil. Isso pode te colocar de fora do certame. E uma questão que indague justamente quais são os princípios expressos, que são esses que estão catalogados lá no artigo 37, você vai estar perdendo uma questão que não poderia jamais. Tá? Então esses são os princípios expressos, que às vezes acontece, o candidato, ele memoriza o LIMP, mas não sabe o que é o LIMP. Ou ele até sabe o que é o LIMP, mas não sabe o conceito de cada um desses princípios. Né? Então, isso é importante, a gente tem um conceito mínimo, um básico, que a gente vai traçar aqui de doutrina básica, emergencial, para o enfrentamento da sua questão, ok? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que pode ser cobrado? Qual foi o último princípio inserido expressamente na Constituição da República, lá no artigo 37? A reforma administrativa, a chamada Emenda Constitucional 19 de 98, inseriu mais um princípio, que foi o princípio da eficiência, que nós vamos estudar, mas basicamente trouxe uma nova visão, uma visão gerencial, uma visão empresarial à administração pública, que o chamado neoliberalismo passou a exigir uma redução dos quadros no serviço público, procurou proporcionar serviços públicos de melhor qualidade, certo? Não é possível mais, atualmente, nós pensarmos que a estabilidade proporciona ao servidor público a prerrogativa de tratar o cidadão, né, o consumidor, digamos assim, dos serviços públicos, como um objeto, como um lixo que está ali na sua frente, clamando por um serviço público. Vamos imaginar, a título de exemplo, eu sou administrador de um condomínio, e neste condomínio é cobrado do condomínio, é caso concreto, tá, gente? É cobrado tarifa de iluminação pública, essa contribuição de iluminação pública. Aí você chega agora, né, a Light passou para o município, né, que cobra por aquilo e recebe por aquilo. Então ele tem o dever de prestar o serviço. E não pode se alegar que é uma cobrança módica, 5, 6 reais. A cobrança pelo serviço representa o quê? A obrigação de prestar aquele serviço. E não pode você chegar numa repartição e o servidor te tratar como um cidadão, né, de segundo escalão que está ali, ele está te fazendo um grande favor em te atender. Ele tem a obrigação, enquanto servidor público, de prestar um serviço de qualidade, certo? Prestando efetivamente aquilo pelo qual ele recebe dos cofres públicos, né? Então, esse princípio da eficiência proporcionou, de certa forma, flexibilizou um pouco, digamos, né, vamos dizer a verdade, a estabilidade, inclusive propiciando a avaliação periódica de desempenho, no qual o servidor pode até vir a ser demitido caso ele não alcance
aquela avaliação positiva, de forma reiterada, na forma que venha a ser prevista em lei, sempre se assegurando o contraditório e a ampla oportunidade de defesa, ok? Mas, enfim, esses princípios, acompanha comigo, terão uma incidência em toda a administração pública direta e indireta dos 3 poderes. Veja, Estado, município e Distrito Federal, direta e indireta, portanto, irá alcançar autarquias e fundações, cargos e empregos públicos também. Tudo isso deverá estar ali, todas essas entidades e entes da administração pública estarão sujeitos a esses princípios, ok? E aí já inicia falando dos concursos públicos, que irão alcançar cargos, empregos e funções. Nós podemos ainda complementar que a própria realização por si só de um concurso público já atende a todos esses princípios. Veja só, legalidade, perfeito, porque o 37.2 da Constituição demanda o quê? Que para ingressar no concurso, para ingressar em um cargo ou um emprego público, você tem que ter uma prévia aprovação em concurso público, de provas ou provas e títulos. Princípio da legalidade, a Constituição da República exige isso. Da impessoalidade, ao você ser aprovado num concurso, você estará de forma impessoal, demonstrando à administração a sua competência, a sua eficiência naquele certame, certo? A moralidade, a vedação ao nepotismo, né? Que o próprio Supremo já chegou a editar súmula vinculante, proibindo a contratação de parentes no serviço público. E a publicidade é a ampla divulgação junto publicação no Diário Oficial, publicação nos jornais de grande circulação, ok? Então vejam, a título de exemplo, podemos citar a questão envolvendo o quê? A realização, a submissão e a aprovação do concurso público irá atender a todos esses princípios que estão aqui catalogados expressamente, ok? Então, no nosso curso, nós iremos ver de forma objetiva como enfrentar e aplicar esses princípios na prática, ok? Então, acompanhe com a gente o nosso curso, que nós iremos, com tranquilidade, passar para você tudo que você tem que aplicar na prática na observância desses princípios constitucionais, ok? Então, a gente continua aí no próximo bloco. Grande abraço.